Boa noite, gente linda e maravilhosa da minha vida. Estamos aqui mais uma noite para termos mais essa conversa sobre ansiedade, como gerenciar a ansiedade. Quem vai querer ouvir hoje, aprender um pouquinho hoje sobre esse tema que afeta todos nós. Todos nós. Vão chegando. Boa noite, gente linda. Oi, Renato, tudo bem com você? Bom, eu comentei mais cedo nos stories quando eu chamei vocês para a live sobre alguns índices que nós temos hoje em relação à ansiedade que eu achei bem assustador, gente. Eu achei bem assustador. Eu já sabia e aí acabei pesquisando novamente até para trazer. E é um negócio assim que dominou geral, especialmente depois da pandemia. E aí eu queria até que, não sei quem aqui sentiu isso, que depois da pandemia mudaram algumas coisas em relação à nossa estrutura psíquica, à nossa estrutura emocional e a maneira como a gente lida com a vida. E os casos de ansiedade aumentaram em torno de 25%. Globalmente. Gente, isso é muita coisa, um quarto a mais de pessoas ansiosas no mundo, né? Então, assim, é um tipo de questão que já dominou, né? Eu acho que a Silvânia falando que a intensidade da ansiedade dela alterou muito depois da pandemia. Querida, assim, geral. E eu digo mais, esses números que já são bem assustadores, né, da gente pensar aqui, ó, 1 bilhão de pessoas no mundo sofre com ansiedade. E no Brasil, gente, o índice do mundo é em torno de 3, alguma coisa por cento, né, o índice global. No Brasil, a gente tem quase 10% de pessoas ansiosas com diagnóstico. Isso sem contar as pessoas que sofrem com ansiedade e que não se tratam, que não têm acesso a um tratamento. Então, esse número aqui ele é maior, porque a maioria das pessoas não tem acesso ao tratamento. Isso aqui a gente está falando de quem já procurou, né, para estar contabilizado ali, é porque essa pessoa foi procurar ajuda. Então, a gente está falando de muita gente ansiosa, de muita ansiedade. E o que eu quero propor aqui para você? Eu não sei se você está me acompanhando desde a primeira live, da primeira que eu digo dessa sequência que eu tenho feito, né, com mais frequência, mas você pode ter sacado, se você não sacou, eu tô aqui para te falar, e se você não sacou e tá começando agora, ouviu só a última, essa aqui, vou te falar um negócio importante para que você entenda, você se situar, o que você está fazendo aqui? Hoje nós vamos falar sobre como gerenciar a ansiedade, já que esse é um problema que, pelo que eu entendi, a maioria das pessoas está sofrendo, está lidando de alguma forma. Na última live, a gente falou sobre a questão da disciplina, de você ser capaz de sustentar bons hábitos na sua vida, né? De você fazer aquilo que você acredita que é importante ser feito. A gente falou sobre trabalho e propósito de vida, a gente falou sobre várias coisas, sobre saúde, né? Sobre cuidado do corpo. Vejam que eu tenho construído junto com vocês um caminho para que você encontre algo que eu sempre trago aqui, que é importante a gente encontrar, que é o nosso sentido de vida. Que é a gente encontrar a vida que foi feita para nós, né? Criarmos a vida que foi feita para nós vivermos, para a gente se sentir encaixado nela. Hoje a gente está falando sobre um aspecto que afeta diretamente a sua qualidade de vida de forma muito intensa e muito importante. E eu trazer essa nova perspectiva, esse novo caminho para a gente lidar com a ansiedade, é uma construção também para que você encontre o seu sentido de vida, para que você encontre o seu propósito de vida. Então a gente vai fazendo uma construção, né? A gente vai montando esse quebra-cabeça e lidando com todas essas demandas invisíveis, que às vezes a gente não vê, a gente normaliza, a gente acha que é assim mesmo. Quando eu parei para refletir nessa pauta hoje, eu pensei, falei, meu Deus, eu convivia com ansiedade a vida inteira e não sabia que era esse o nome. Eu tinha sintomas, eu tinha sensações, eu era afetada por isso, mas não sabia o que era, achava que eu era assim, que era a minha natureza ser assim. Então, quando eu trago para vocês essa questão,
por mais que hoje a gente já tenha mais acesso, né? A gente já consiga, às vezes até demais, né? Porque aí todo mundo quer diagnóstico, todo mundo quer saber tudo sobre si, às vezes de um jeito que nem precisa. Mas é sempre bom a gente se aprofundar em lugares e em fontes confiáveis, né? E modestamente, gente, sem, né, querer fazer uma propaganda vazia que vocês sabem muito bem que não é, eu trago tudo para vocês muito fundamentado, né? Muito fundamentado na psicologia, na filosofia, em inúmeras bases aí muito sólidas, né, de estudo, de conhecimento, para que vocês acessem uma informação de qualidade, para que vocês realmente identifiquem esses aspectos na vida de vocês, identifiquem as mudanças que são necessárias fazer e encontrem o sentido de vida. A ansiedade, gente, ela tira a gente completamente do nosso eixo, do nosso centro, daquilo que a gente precisa estar olhando para encontrar uma vida que faça sentido. Se você está ansioso, se você está preocupado com qualquer outra questão, você não está olhando de fato para onde você precisa. Então, eu quero hoje propor isso para você, esse caminho, não só para que você não fique mais ansioso, né? Que isso não vai existir. Já vou desmistificar isso, que a ansiedade pode ser boa, inclusive, em alguns casos, né? Ela é necessária. Mas não é para você se livrar da ansiedade, não é para você deixar de ser uma pessoa ansiosa, mas é para entender esse fenômeno e posicionar ele de uma maneira na sua vida que não faça com que você se perca do seu sentido, daquilo que é fundamental para você, certo? Então, no senso comum, gente, como que a gente entende a ansiedade? Eu quero aqui trazer algumas informações para você se identificar. Então, presta atenção para você ver aonde que você se qualifica nessas informações que eu vou trazer aqui agora, porque isso vai ser muito importante para sua compreensão daqui para frente, tá? Antes de eu ir para essa parte, só queria responder aqui uma pergunta que eu vi que passou, de uma pessoa que perguntou se as lives ficam salvas. Eu tô deixando alguns dias aqui no perfil, e assim que eu tiro daqui, eu ponho no meu canal do YouTube, inclusive já tem várias lá, gente. Meu canalzinho tá a coisa mais linda do mundo. Então, no link da minha bio, vocês podem entrar, tá lá, canal do YouTube, gente, bem fácil. Entra no meu perfil, clica lá no linkzinho que tem ali na bio, mesmo na descrição do meu perfil. E aí você consegue acessar o meu canal do YouTube com todas as lives. A minha ideia, gente, é colocar todas, tá? Todas que eu já fiz na vida e todas que eu farei daqui pra frente, ou estarão aqui ou estarão lá no YouTube, tá? Então, se não tiver aqui é porque já tá lá. Então, fiquem atentos nesse movimento aí para reassistir quantas vezes vocês quiserem. Mas eu vou deixar uns dias aqui, pelo menos uma semana e meia. Mas para quem quiser ver as anteriores que eu já fiz, é só acessar no link da bio e eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Bom, vamos às qualificações então. Presta atenção para ver aonde que você vai se identificar, né? Se você tem uma ansiedade mais pautada no que o senso comum entende, ou se você realmente tem uma questão mais clínica aí que precisa de uma atenção maior, tá? Então, no senso comum, a ansiedade ela é vista quase como um sinônimo de nervosismo. Então, você vai fazer uma prova, você vai, né, tem uma decisão importante, algo que você precisa fazer relevante, você vai sentir ali uma preocupação, uma agitação em relação àquela coisa. E a ansiedade aqui ela é percebida como uma emoção passageira, momentânea. Então, você está preocupado com algo que vai te acontecer, o que você precisa resolver, o que você vai ter que fazer. E essa preocupação te gera esse sentimento, essa inquietação, essa agitação interna, que muitas vezes a gente qualifica como estou ansioso. Só que numa perspectiva mais dentro da psicologia, mais clínica, a ansiedade, ela é, primeiro, antes de tudo, gente, uma resposta natural do nosso sistema nervoso central em relação a situações que podem eventualmente nos colocar em risco. Então, se você está numa situação de risco, seja qual for, naturalmente, o seu sistema nervoso ele vai disparar uma série de hormônios que vão te gerar esse desconforto, esse mal-estar, né, essa agitação. E isso tem uma intenção que é te fazer sobreviver em situações de ameaça,
Então, você está ameaçado e você tem ali um mecanismo de sobrevivência, né? De previsibilidade do risco, de capacidade de fuga, né? Os hormônios que a gente libera quando a gente se sente nesses lugares tem essa função. Qual que é o problema? Qual que é o problema? É quando esse sentimento ele vai se tornar muito intenso e desproporcional. Desproporcional ao que está acontecendo. E aí isso, nesse caso, a gente considera uma ansiedade, eu não gosto muito dessa palavra, tá, gente? Patológica. Porque eu também, mesmo nesse contexto, eu não gosto de encarar ela como uma doença ou como algo a ser eliminado, né? Eu não vejo a ansiedade dessa maneira. Talvez essa seja a coisa mais importante, né? A base dessa live é que a ansiedade você não vai eliminar da sua vida, você vai aprender a integrá-la de uma forma saudável, né? E eu vou ensinar você a fazer isso. Eu vou te ensinar como você lida com a sua ansiedade, como você vai integrar a ansiedade aonde ela deve estar, no ponto onde ela precisa estar na sua vida, não mais do que isso, né? Porque quando ela tá desproporcional, e aí coisas que de fato não estão te ameaçando, você lê como ameaça, e aí te dispara toda essa cascata hormonal que te gera essa angústia, aí isso começa realmente a travar a sua vida. Porque você vai ficar preso em vários ciclos muito angustiantes e frustrantes de preocupação e de ansiedade a respeito de coisas que de fato não são uma ameaça para você, mas que você acaba enxergando dessa maneira. Você acaba fazendo essa leitura e isso te gera esse sofrimento. Então, a diferença fundamental aqui para a gente qualificar o que é normal e esperado do que não é assim, tenho ansiedade ou não, me sinto ansioso ou não me sinto. Não é essa a qualificação que a gente faz. Porque ansiedade todo mundo vai sentir. Mas a gente tem que analisar o quê? A intensidade, a frequência e o impacto que isso tem no final da vida da pessoa, né? O impacto que isso tem na construção da sua vida e da sua rotina. O quanto esse afeto está realmente impactando, afetando de forma negativa a sua existência, as suas responsabilidades, as coisas que você precisa fazer, né? Então, o que vai mudar de um ponto para o outro? O que é normal do que não é? A gente vai analisar a frequência, intensidade e o impacto na vida. Quanto mais a sua vida é impactada pela ansiedade, mais problemática ela é, né? Obviamente. E, gente, vamos pensar numa coisa, né? Bem importante aqui, ó, bem importante. Homens das cavernas, homem primitivo. Vocês acham, me respondam aqui se vocês acham que o homem primitivo tinha ansiedade. O que vocês acham? Vocês acham que o homem das cavernas, ele tinha ansiedade ou não? O que vocês acham? Quando você para pra pensar aqui sem saber sobre o assunto, sem nunca ter lido sobre o assunto, o que você acha? Me conta. No passado, gente, nesse momento que a gente vivia na natureza, imersos na natureza totalmente, existia ansiedade, sim. Então, o homem das cavernas, ele tinha ansiedade também, presente na vida dele. Só que como que era esse mecanismo? Como que ele funcionava? A ansiedade, ela era, de fato, uma resposta de sobrevivência. Então, qual era a dinâmica? Você estava lá, né, no meio da selva, no meio da floresta, no meio do mato, no meio, sei lá, de qualquer lugar. E o que te gerava ansiedade era uma ameaça real. Então, tinha ali um predador, você tinha que sair para caçar, você lidava com uma ameaça que em algum momento ali ia aparecer, né? Se você está no meio da natureza, você vai lidar com alguma ameaça. E aí, nesse momento em que a gente se deparava com uma ameaça real, aí o sistema, né, dispara todos os hormônios. O nosso corpo, gente, na ansiedade, ele responde de que maneira? O nosso coração acelera, nossa respiração aumenta, os nossos músculos, eles entram num estado pronto de fuga, de luta e fuga.
A ansiedade, ela faz isso com você, ela te coloca pronta pra lutar, pra fugir, pra correr, né? Pra se salvar. Só que, porém, portanto, todavia, lá na época primitiva, isso acontecia pontualmente. Então, ninguém vivia em ameaça constante. Então, você saía da sua comunidade ali, você lidava com uma ameaça externa do mundo selvagem, você retornava para um lugar mais seguro e boa parte do tempo você conseguia retornar para um estado de repouso. Então, essa cascata hormonal que gera o que a gente conhece hoje como ansiedade, ela só vinha mediante a um risco real. Então, de fato, existia uma ameaça à vida. Isso acontecia pontualmente, então a gente lidava com essa ameaça, a gente retornava para o nosso estado de repouso e a gente ficava lá, no estado de repouso onde a ansiedade não operava. E aí, quando surgiu uma nova ameaça, a gente, de novo, disparava, tudo de novo, sente ansiedade, porém a gente voltava para um estado de repouso. E o que acontece hoje? O que acontece hoje? Os nossos leões, os nossos ursos, eles não têm garra, eles não têm dente, mas eles fazem plim-plim no seu ouvido o dia inteiro. O que é que o ser humaninho hoje entende como ameaça? A cobrança do chefe, a mensagem do WhatsApp que ele não respondeu, o e-mail que ele tá há uma semana sem responder, cobrança, insegurança financeira, comparação social. Tudo isso vai se transformando em ameaça. Tudo isso vai colocando a gente diante da possibilidade de estarmos em risco. Então, é o risco de perder o emprego, é o risco de decepcionar aquela pessoa, é o risco de não ser aceito, é o risco de não conseguir se sustentar, é o risco de preocupação com os filhos. Então, se os filhos vão estar bem alimentados, bem nutridos, vão estar tudo certo. Tudo ao nosso redor, gente, começou a se transformar numa ameaça. Então, antes a gente sentia ameaça em relação a coisas que de fato eram uma ameaça, em relação à nossa existência literal, biológica. Hoje a gente se sente ameaçado por inúmeras coisas, o dia inteiro, sem parar. A gente não tem pausa. A gente não encontrou ainda o nosso ponto de retorno na vida moderna. Aonde é que eu retorno para um estado de equilíbrio, de relaxamento, se eu estou sendo estimulado e bombardeado, cobrado, pressionado o tempo todo? E se essa pressão não está acontecendo externamente, eu crio ela dentro da minha cabeça, porque eu não sei mais viver sem isso. Não sei mais viver longe desse ciclo. Então, agora não existe nem fuga, nem luta, nem repouso. Vocês entendem a diferença? A gente fica preso eternamente num estado contínuo de alerta. Como que isso não vai deixar a gente pirado? Como que isso não vai gerar ansiedade? Como que isso não vai fazer com que a gente fique com um estado ansioso praticamente o tempo, o dia inteiro, o tempo todo? Então você nunca acaba, né, gente? Eu acho que a questão, talvez mais importante dessa dinâmica moderna que gera ansiedade é que nunca acaba. Não tem fim. Você pode zerar teu WhatsApp, sua caixa de e-mail, seu Instagram hoje, amanhã já vai ter de novo ali a demanda para você. É como se o seu campo, a sua vida, o seu campo de possibilidades, ele estivesse sempre sendo invadido por uma mensagem, por uma cobrança, por um boleto que tem que pagar, por uma coisa que você lembrou, por uma pendência, por um problema para resolver. Você está o tempo todo sendo invadido por demandas, por responsabilidades e por pressões que te geram ansiedade. E que não necessariamente estão te ameaçando. Não necessariamente estão colocando a tua vida em risco. Mas a gente encara dessa forma, a gente lê simbolicamente dessa maneira. E aí o que acontece? A gente começa a sentir, a sentir a consequência desse acúmulo de tensão que nunca acaba. Então o corpo começa a ficar tenso, né? A gente começa a ter dificuldade de se concentrar. A gente acorda já com o pensamento, o
Quem aqui, gente, quem aqui não acorda acelerado? Quem aqui não acorda pensando nas coisas que precisam ser feitas? Eu duvido que pelo menos 95% de vocês que estão aqui nessa live não acordam já pensando em todas as demandas que você tem no dia, já aceleradinho assim, ó. Você já acorda atrasado, tô atrasado. Por que você tá sempre atrasado? Por que você tá sempre com essa sensação de estar atrasado? Porque de fato suas demandas não têm fim mesmo, né? Elas nunca vão acabar e esse sentimento aí vai permanecer se a gente continuar vivendo dessa forma, com essa consciência, né? Eu tô relatando aqui o que é que a gente precisa mudar no final das contas, né? E aí tudo isso vai te gerar a sensação de vazio, a sensação de que sua vida não faz sentido, a ideia constante de que você é insuficiente, de que você não dá conta, né? De que tudo precisa mudar para que você encontre a sua paz, o seu eixo, que você precisa fugir para morar no meio do mato. Aí você acha que se você largar tudo e fugir pro meio do mato, você vai resolver. Aí eu tô aqui para te contar que isso é uma grande ilusão. Que aonde você for, a tua ansiedade e a forma como você vê as coisas ansiosa vai te acompanhar. Ela não vai ficar para trás, né? As demandas, as preocupações, elas vão com você para onde você for, meu amor. Então, não adianta querer fugir, né? A gente vai entender como que a gente lida de fato, encarando de frente e assumindo essa responsabilidade sobre a ação que eu preciso tomar para transformar essa ansiedade em algo que seja não produtivo, que seja que faça sentido, que seja integrativo, né, para você. E eu estou aqui para te dizer que a ansiedade em si, ela não é um defeito, mas ela é um sinal. Ela é um sinal. O problema não está em você. O problema está no mundo que mantém esse sinal ligado o tempo todo. A nossa cultura hoje, capitalista, entendeu? Moderna, ocidental, ela não desliga. E o problema não está em você, né? Isoladamente. Só que a gente vive nesse mundo e a gente depende dele para sobreviver. Então a gente pode reconhecer que nós temos um problema grave, né? Na forma como a gente se estruturou enquanto sociedade. Só que a gente também não pode deixar de esquecer que nós fazemos parte dessa sociedade. Então, qual que é a nossa função? Qual que é a nossa missão? Qual é o caminho que eu preciso encontrar para viver bem nessa sociedade doente? Como eu posso usar a minha consciência para transcender as dificuldades que a vida moderna está me impondo nesse momento? E, gente, deixa eu contar um negócio para vocês, que isso que eu estou dizendo agora, isso é evolução. Evolução não é só o que a gente aprende na escola lá, com Darwin, biológica, né? A gente precisa abrir um pouco nossa compreensão a respeito do que é evoluir enquanto ser humano. O que é evoluir enquanto ser humano? Qual foi a maior dádiva que a natureza presenteou à nossa espécie? O que o ser humano tem de diferente do resto? A gente se questiona a respeito da vida, né? Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Nenhum outro animal, nenhuma outra espécie no planeta Terra faz isso. Só você. Só você faz isso. Só eu e você fazemos isso. Nós, enquanto seres humanos. Se essa foi a dádiva que a evolução nos deu de presente, é a partir daí que a gente tem que continuar o processo evolutivo, né? Então, a consciência, o senso de existência, né? A gente sofre porque a gente sabe que a gente existe, é daí que vem o nosso sofrimento, a gente tem consciência da existência. Esse é o último grau de evolução do ser humano, né? É isso que nos diferencia de todo o resto. Então, da onde que a gente tem que partir para seguir com a evolução? Desenvolvendo o quê? A nossa consciência. Então, nós evoluímos enquanto espécie quando a gente entende como evoluir a nossa consciência. E qual que é a minha proposta aqui? É que a gente evolua a nossa consciência ao ponto de encontrar caminhos de possibilidades para que a gente recupere a nossa capacidade de parar, né, de repousar, para a gente retomar esse equilíbrio, mesmo nessa sociedade doente, mesmo numa circunstância difícil. A gente quer evoluir
se não transcender as circunstâncias. Quando a gente aprende evolução lá na escola, falando só da questão biológica, né, que é um grande desperdício, na minha opinião, a gente limitar nesse lugar, né? Você não é um ser que só é biológico. Sua função no mundo não é só comer, dormir, procriar, né? Você tem uma outra função muito mais profunda e muito mais importante do que essa. Então a evolução, não, né? Mesmo quando a gente aprende, o que a gente entende? Pensando na questão biológica, existe um ambiente ali impossível de continuar sobrevivendo. E a espécie dá um jeito de transcender criativamente. A gente não só se adapta, como a gente transcende, né? Eu falei isso numa outra live, que são os pontos de base de evolução humana. A gente acha que a evolução é só uma adaptação. Não, a evolução é transcendência. É você olhar para uma circunstância que parece impossível e falar: como eu vou usar a minha consciência, como que eu vou evoluir a minha consciência, que vai despertar a minha criatividade para eu superar a circunstância que parece impossível. Gente, se você não está fazendo isso na sua vida, você não está evoluindo enquanto ser humano. A evolução não está lá, entendeu? Não é no outro, não aconteceu lá no passado. Ela está acontecendo nesse momento e ela depende de você para acontecer. Ela depende de você, ó, ligar essa chavinha aí, né, virar esse botão para entender que você que está me ouvindo aqui, desenvolver a sua consciência e a sua criatividade para observar a hostilidade da nossa cultura capitalista, que te bombardeia de estímulos e que parece tornar impossível a vida. Parece que a vida é impossível de acontecer nesse contexto. Qual que é a nossa função? Como que eu posso usar a minha consciência para transcender isso e para viver, não só sobreviver, para viver bem nessa circunstância difícil? Eu estou aqui para te mostrar esse caminho. O mundo ele está nos convidando a observar essa condição insalubre que nós estamos inseridos, para que a gente use a nossa consciência. A gente não está aqui à toa, né? Vivendo essas coisas que a gente está vivendo à toa. Vocês já repararam, gente, como que a natureza ela é feliz? Como que a natureza ela é intensa? Como ela é equilibrada? Como ela esbanja beleza? Como ela é abundante? Como ela é generosa? Vocês já repararam para observar nessas características da natureza como ela é forte, como ela é justa, né? Como ela é perfeita, como ela é harmônica? Você faz parte da natureza. Você faz parte da natureza. Você é a natureza. E o que a natureza espera de você não é nada diferente disso. Ela espera que você seja um reflexo dela própria, já que você é ela. Então, o que ela espera é te transformar nisso também. É colocar em você todos esses adjetivos que ela carrega. E se você perde 95% da tua vida ansioso, você está deixando de perceber todas as oportunidades que você tem para se transformar no que a natureza espera de você. Que no mínimo são essas coisas que eu te falei aí, que ela é. No mínimo, né? Pensando aqui, ó, de uma forma bem generalizada. Sem nem falar daquilo que é só seu, né? Daquilo que a gente já falou que tem a ver com a identidade, que é aquilo que você tem para oferecer para o mundo, que é único, intransferível, que só você pode dizer, que o mundo está esperando que você diga. E a gente só consegue dizer a nossa palavra, a gente só consegue cumprir a nossa existência de forma, né, íntegra, se a gente não está perdendo tempo com perdido em ansiedade, gente. Então, dar um lugar saudável para a sua ansiedade é o que vai, né, te despertar, abrir espaço mental para que você se situe na tua própria vida, para você entender quem é você e o que você está fazendo e se deveria estar fazendo o que você está fazendo. Mas se você está perdido em ansiedade, você não vai ter tempo, energia, disposição para pensar sobre essas coisas, que são as coisas mais importantes do mundo. Então, por isso que isso é tão importante. Por isso que olhar para esse aspecto é tão fundamental. Primeiro ponto, gente. A gente precisa evocar dentro de nós
o sentimento de justiça. A primeira coisa, primeiro pontinho para que você dê um lugar saudável para sua ansiedade é você despertar um senso de justiça. A elaboração e a integração da justiça como base psíquica vai te dar condições de questionar e se posicionar diante dessa cultura e dessa sociedade que é injusta e doentia. Se você não tem consciência social, se você é capitalismo, tá tudo bem a gente trabalhar 12 horas por dia, cada um é livre para fazer o que quiser, né? Essa coisa exploratória, alta demanda, necessidade de performance assim, ó, fora do comum, estímulos fora do comum. Gente, se você tá vivendo nesse rolê aí e você tá achando normal, você precisa, a partir de hoje, começar a trabalhar no seu coraçãozinho um senso de justiça. Para você dar nome aos bois, dar nome pro que você precisa nomear. Isso aqui que estão esperando de mim é justo ou é injusto? Esse nível de cobrança que eu sinto em relação à minha performance, ele tá alinhado com a natureza humana ou ele tá completamente distorcido? Desenvolver um senso de justiça, gente, você não precisa ser ativista, não, você não precisa ser envolvido com política. Eu mesmo não sou nada disso mais, apesar de me considerar, né, uma pessoa um pouco mais à esquerda, sou feminista, mas não sou ativista, gente. Não me meto com política, entendeu? Não falo mais desse assunto abertamente, assim, de forma ativista para tentar te convencer, entendeu? Eu não tenho essa postura e nem pretendo ter de novo de ativo, mas não quero ter mais na minha vida. Eu já estou numa outra fase. Mas não precisa. Você não precisa ser uma pessoa ativista, né, envolvida com política, para minimamente entender que a maneira como a nossa sociedade opera hoje e a cobrança de performance e a quantidade de estímulo que é inserida na sua rotina não é normal, não é saudável, não é justa. Por quê? Quando você reconhece a injustiça, quando você fala, cara, isso aqui, ó, não é legal. Isso aqui que estão esperando de mim não é condizente com a minha própria natureza. Você ganha a habilidade maravilhosa na vida de ser o quê? Subversivo. Subversivo. Você se dá o direito de ser rebelde contra o negócio que te adoece. Só que você não vai fazer isso enquanto você estiver achando normal. Você não vai conseguir ser subversivo em relação a algo que você normaliza. Então, se você acha normal receber 20 mensagens por dia, 30 e-mails, ter uma lista de tarefas infinita para fazer e achar que a vida é assim mesmo e que tá tudo bem, a vida é assim, para todo mundo é assim. Se você acha que tudo isso é normal, você não vai conseguir adotar uma postura subversiva e rebelde sobre essas coisas que não te fazem bem. Você fica se sentindo mal, culpada, né, ferida, triste. Você absorve para você a responsabilidade de não dar conta daquilo. Se você tá achando que é normal, então se você não dá conta, a culpa é sua, né? Agora, se você consegue enxergar a injustiça do sistema, aí você começa a entender aonde que de fato está a sua responsabilidade e aonde não está. O que é que você tá deixando passar e o que é que você tá fazendo, sendo que você poderia ser meio rebeldezinho assim, ó, em alguns pontos, entendeu? Em alguns momentos, em algumas situações, para não afundar, né? Para não se deixar levar por uma cobrança que vai contra a nossa natureza, vai contra a natureza humana. E aí, gente, existe esse ciclo, né? Esse ciclo paralisante, angustiante, assim, que é esse. Você, primeiro, sente a ansiedade como uma ameaça. Então, o medo é o primeiro ponto de partida, assim, é o medo do que aquela situação pode te gerar. A ansiedade, ela sempre está muito relacionada ao futuro, né? Eu acho que isso é uma coisa mais elementar, mas é bom reforçar. Então, a ansiedade, ela sempre está associada a algo relacionado ao futuro. Então, a ansiedade, ela começa como uma percepção de uma ameaça, né? Então, vamos traduzir aqui. Sei lá, você tá com várias mensagens que você não respondeu. Qual que é a ameaça que você tá sentindo ali?
a ameaça, sei lá, de ser visto como uma pessoa que não se importa, de ser visto como, né, perder o emprego porque não respondeu, de ter o seu valor questionado, de não ser a pessoa que está sempre disponível, de decepcionar o outro, de deixar o outro esperando, né? As ameaças, elas estão muito nesse lugar emocional em relação à nossa ansiedade hoje. A gente vai criando esse monte de histórias, né, sobre o que o não cumprimento das expectativas podem gerar, e a gente sente medo dessas consequências que às vezes são reais, mas que muitas vezes a gente só tá imaginando, né? E muitas vezes é um medo antecipatório, tipo assim, e se eu falhar? E se eu não der conta? E se não der certo? E se acontecer aquilo? E se a gente, né, vai criando cenários, e isso vai te gerando medo. E é isso, gente, é como a ansiedade começa, né? Esse é o primeiro pontinho, assim, ó, começa daí. Normalmente esse medo vai disparar sensações físicas, né? Então, por exemplo, quando eu estou numa crise de ansiedade, o que eu costumo sentir? Que a maioria sente, né? Coração dispara, suor frio, você fica meio desnorteado, eu fico mole, né? Tipo assim, você perde o estômago frio na barriga, né? Aquela sensação deliciosa, né, que a gente tem nesses momentos. Então, nesse momento dispara toda essa cadeia fisiológica aí de sensações. Depois do medo, muitas vezes a gente se sente paralisado. Porque o medo, ele não ativa só luta ou fuga, mas muitas vezes a resposta que a gente tem é a paralisação, é o congelamento. A pessoa, ela até quer agir, mas ela não consegue, ela fica travada. Então você tá com um monte de demandas, você tem um monte de coisa pra fazer, e a melhor coisa que você consegue fazer naquele momento é, sei lá, ir dormir. Tem gente que resolve com sono, né? A pessoa vai dormir, apaga. Outros, né, não conseguem dormir, mas aí ela fica estática, fica paralisada, fica o quê? Rolando feed. E não consegue, não sai dali, fica ali, ó. E aí você quer sair dali, você não consegue, você quer sair dali, mas você não consegue. E aí tem alguma coisa que te prende ali, aí você tem as demandas pra fazer, mas você tá ali no feed, e aí você quer, né? Você fica, parece, a sensação é que tem algo mais forte, maior do que você, que te impede de simplesmente levantar e resolver o que você precisa. Você não consegue, paralisa mesmo, assim. Esse é um outro, né, o ciclo da ansiedade. E aí isso vai gerar o quê? Procrastinação. Gente, todo ansioso é procrastinador. Todo ansioso é procrastinador. Quase toda procrastinação é fruto de ansiedade. Procrastinação e ansiedade, ó, estão lado a lado, entendeu? Se você é ansioso, você procrastina, em geral. Por quê? Por que a gente procrastina? Parece uma contradição, né? É muito uma contradição da nossa psique, porque a gente tá ansioso e o que resolveria a nossa vida? Fazer o que a gente precisa fazer. E aí o que a gente faz? A gente enrola ainda mais. Você procrastina mais ainda, né? Por que isso acontece? Porque para aliviar o desconforto, a nossa mente, ela vai buscar uma saída rápida, uma solução imediata, que é evitar a tarefa. Evitar a decisão. Evitar aquilo que você está entendendo como gerador da sua ansiedade. A procrastinação, gente, nada mais é do que isso. É você evitando o contato com o elemento gerador de ansiedade. E aí, naqueles segundos que você está procrastinando, te gera um alívio que rapidamente se transforma em mais angústia. Então, ela oferece um alívio momentâneo, né, a procrastinação, só que ela vai reforçar a ideia de que aquilo que você precisa lidar é uma ameaça, de que aquela situação que você precisa lidar, ela é um grande problema. Então, o não fazer, ele vira uma forma inconsciente da gente tentar controlar o nosso medo, o medo que a gente tem das nossas tarefas e das nossas obrigações. Eu sei que racionalmente
você sabe que a ansiedade provém do fato de você não fazer essas tarefas. Só que a nossa mente não entende dessa forma, ela vê a tarefa como uma ameaça. Então, por isso que a gente procrastina, para se distanciar emocionalmente do que está, teoricamente, te causando angústia e ansiedade. Só que é isso, né? Quando a gente adia, a tarefa, ela continua ali. E aí, o que isso vai acontecer? Vai te gerar mais ansiedade. Aí, meu amor, ó, é isso. Porque aí você entrou num ciclo. Você entrou num ciclo de retroalimentação da sua ansiedade, entendeu? Então, o tempo passa, a pressão aumenta. Quanto mais pressão, mais ansiedade. Então, nossa, gente, quando a culpa, exatamente, aí a culpa aparece, né? E isso vai retroalimentando o ciclo, né? Quanto mais eu adio, mais ansioso eu fico. Quanto mais ansioso, mais eu adio. As coisas não são feitas, a ansiedade não vai embora. E o caos está instaurado, exatamente. E aí é caos, né? E esse ciclo, gente, ele vai levar você à exaustão. Porque o seu corpo, ele fica constantemente em alerta. Constantemente em alerta. Então, a sua mente, ela vai entrar em ruminação. Você vai ruminando pensamento, falhas, falas, situações que passam, né? Você passa a viver ansioso não só pelo que está acontecendo, mas pelo futuro que você está imaginando. Entendeu? Que às vezes que ainda não existe, mas que você está criando uma história e você já está pensando naquilo. Então, esse ciclo, gente, de você estar ansioso, sentir medo, procrastinar, aumentar a sua ansiedade, isso vai aos poucos minando a sua saúde mental, te colocando num lugar muito vulnerável emocionalmente, porque não sobra energia para mais nada ou para muito pouca coisa. A sua vida gira em torno de preocupações, né? O seu corpo está o tempo todo tenso, você está o tempo todo com o ombro aqui doendo, maxilar travado, não consegue dormir, né? Não consegue ter concentração para nada, tá o tempo fazendo sempre uma coisa pensando na outra. Aí a gente vira, né, um serzinho disfuncional. E aí agora a gente vai começar a falar sobre as chaves de transformação. Então alguém perguntou aí, como parar de procrastinar? Fique aqui até o final que eu espero te dar essa resposta. Primeiro, gente, reconheça o ciclo. Antes de tudo, você vai reconhecer o ciclo, né? Então, quando a gente vai vivendo sem se dar conta que ele está acontecendo, é muito mais difícil sair dele. Agora, quando você se vê nele, quando você vê ele diante dos seus olhos assim, e fala, meu Deus, eu tô realmente procrastinando isso, porque isso tá me gerando ansiedade, eu tô querendo fugir. Mesmo que nesse momento você ainda não consiga romper de fato, mesmo que num primeiro momento você não se veja capaz de, na prática, romper. Só que se você não enxergar o ciclo, aí isso vai ficar impossível. Você tem um caminho de possibilidade de você romper, é primeiro identificar. É identificar aonde que isso acontece, em quais aspectos da sua vida é melhor, em quais é pior, né? Em quais você consegue gerenciar um pouco melhor e quais são aqueles mais complicados, que vão te colocar mais vezes nesse lugar. Então vai identificando aí quando você estiver nesse lugar, quando você estiver nesse ciclo de adiamento, procrastinação, culpa e ansiedade. Uma coisa também que, assim, não tem como, né, não falar, a gente vai falar depois no final mais disso, mas é trazer a presença, né? Uma coisa, gente, que é uma técnica, assim, ó, universal para lidar com a ansiedade e que pouca gente sabe fazer, né? É trazer a consciência para o corpo. Cecília, quando você se perde completamente, você vai trazer a sua consciência para o corpo. Então, no meio de uma crise de ansiedade, a melhor coisa que você pode fazer é trazer a sua consciência para o seu corpo. É tirar a atenção daqui, ó, que tá aqui bagunçado, né? Acelerado em vários ciclos, porque, gente, a ansiedade, para refletir que ela tá acontecendo somente dentro da tua cabeça. A ansiedade, ela está acontecendo apenas dentro da sua cabeça. Ela é tudo, ela é só você, entendeu? É só a sua cabeça, ela não tá do lado de fora, ela tá aqui.
Então, quando a gente traz a atenção para o corpo, a gente tira a atenção da ansiedade, né? A gente volta a atenção para o momento presente. Por isso que fazer práticas de respiração diariamente te ajudam muito. Porque quando você traz a sua atenção para o corpo, se você já faz respiração, se você sabe respirar, você tem uma arma na sua mão poderosíssima em relação à ansiedade. Não adianta você querer respirar se você não faz isso enquanto você está bem. Não adianta no meio da crise você querer trazer sua consciência para o presente e respirar, se na hora que você não está na crise, você não pratica isso. Então essas coisas precisam ser praticadas fora da crise, no seu cotidiano. Se você é uma pessoa ansiosa, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Você não precisa. Você tem a obrigação de meditar. Você tem a obrigação de saber respirar. A obrigação. Se você é uma pessoa ansiosa, você tem a obrigação de aprender a respirar. Você precisa incluir isso na sua vida, assim, ó, amanhã, hoje, antes de dormir. Já faz uma respiração ali. Vai na internet, no YouTube, tem vários vídeos para aprender a respirar. Em breve, vocês terão acesso a um conteúdo. Ai, gente, olha, só de falar eu já fico emocionada. Vocês vão aprender todas essas coisas, entendeu? Vai estar tudo num lugar só. Vocês vão aprender todas essas coisas, inclusive respiração. Mas para reforçar, se você sabe respirar, se isso está na sua rotina, na hora que você está na crise, meu amor, é só resgatar, entendeu? É só você resgatar um negócio que já tá na sua vida. Não adianta você querer se regular do nada, né? Querer um milagre lá na hora que você tá no meio da crise. Então, voltar a atenção pro agora. E a gente quebra o ciclo, gente, fazendo pequenas coisas. De fato, o que mais atrapalha é a ilusão que a gente cria para tentar se livrar da culpa, de que em algum momento a gente vai resolver todas as coisas. De que em algum momento eu vou conseguir dar conta de todas as minhas obrigações. E aí eu vou te dar uma outra notícia, de que esse momento nunca vai chegar. Você nunca vai conseguir dar conta de todas as suas obrigações. Sabe por quê? Que no momento que você fizer isso vai aparecer algo, vai aparecer outra. No momento em que você checar a tua última listinha de tarefa, no mesmo segundo já vai surgir outra. Que seja a louça para lavar, que seja a pôr roupa na máquina, qualquer coisa, gente, não existe um fim. Então, quando você cria uma ilusão de que em algum momento tudo vai se resolver, você simplesmente está adiando a sua possibilidade de viver bem e feliz. De viver da forma como é possível viver, que é entendendo que esse momento não vai chegar e que, portanto, você tem que fazer o que é possível fazer agora. O que é possível fazer neste momento? E aí você começa a ter a capacidade de quebrar o ciclo. É quando se você, sei lá, você tem uma lista de 10 coisas para fazer. Se você conseguir fazer 2, eu te garanto que a sua ansiedade já vai melhorar. Eu te garanto que esse sentimento de culpa, de insuficiência, de mal-estar, de procrastinação, se você fizer 2 das 10 tarefas, ele já vai melhorar muito para você. O que mais angustia a gente é a gente ficar preso na ilusão. Então é você se ver preso no ciclo e criar a ilusão. É isso que é a coisa chata, né? Se você traz uma realidade, você consegue fazer aquilo que realmente é possível fazer e aceitar, querido, que a demanda ela vai estar para sempre na sua vida. Para sempre na sua vida. Então, como é que eu vou ficar bem sabendo disso? Qual é o ponto que eu acho de equilíbrio, onde eu consigo ter paz mental, mesmo tendo a certeza de que eu nunca vou chegar no momento em que eu vou zerar as minhas responsabilidades sobre a vida? Estamos aqui para aprender isso, né? Estamos aprendendo. E por fim, né, para a gente entender a ansiedade, ela não é um inimigo a ser combatido, ela não é um problema a ser resolvido. Dentro da consciência da psicologia analítica, a gente entende a ansiedade como uma comunicação da nossa psique. Toda ansiedade, ela está comunicando algo, né? Então, ela está nos apontando para um lugar onde existe uma necessidade de reequilíbrio.
Se você tá ansioso por alguma razão e isso está atrapalhando a sua vida, a gente, dentro da psicologia analítica, como a gente entende? Então, a gente não vai de cara procurar técnicas para aliviar a sua ansiedade, a gente não vai de cara indicar um psiquiatra para medicar a pessoa, a não ser que ela esteja, óbvio, com uma qualidade de vida muito comprometida, mas numa ansiedade que a gente, né, entende que é gerenciável, a postura que a gente tem diante dela não é de eliminar, é de sentar numa mesinha, oferecer para ela um chazinho de camomila e bater um papo. E falar, tá bom, querida, você está aqui nesse aspecto da minha vida mais presente, por quê? Eu tenho que mudar isso aqui, então? Que movimento que eu preciso fazer? Né? O que é que você está tentando me mostrar? Quando a gente começa a olhar para os nossos afetos, para os nossos sentimentos enquanto guias, enquanto possibilidades de abertura de consciência a respeito do que eu poderia fazer, aí o seu jogo de vida muda completamente. A sua postura em relação à sua vida muda. Aí o sentido da sua vida começa a chegar, de fato, para você. Né? O sentido da sua vida não vai cair do seu colo assim como uma mágica. Ele vai surgindo à medida que você se propõe a questionar o porquê você sente do jeito que você sente a respeito das coisas que você sente. Qual que é o movimento que a vida está te propondo a partir da comunicação, da compreensão dessa ansiedade que você está sentindo aí? Então, essa é uma outra forma de ver também interessante, né? Então, segunda parte, como a gente integrar o desconforto, né? Teve uma moça aqui perguntando o que você sugere para alguém que vive um ambiente conflituoso e que a ansiedade é engatilhada quando tem briga. Eu refletiria a respeito do ambiente. Você realmente precisa estar nesse ambiente? Né? Se é um ambiente que te gera ansiedade, eu não sei o porquê ficar nesse ambiente, né? O porquê se manter ali. Mas são pessoas da minha família, gente. A gente tem escolhas, né? A gente tem escolhas. Se eu estou num ambiente que está me gerando ansiedade e que realmente não tem o que eu fazer para mudar o ambiente e eu não consigo lidar com isso, eu saio desse ambiente. O que eu tô falando para você é exatamente esse o ponto. É a gente encarar a ansiedade como um sinal, muitas vezes, né? Como uma possibilidade de mudança de perspectiva sobre o movimento que a gente tem que fazer na nossa vida. Também não é só aceitar e falar, nossa, eu preciso aprender a lidar com todas as circunstâncias, eu preciso ficar bem em todas as circunstâncias. Não. Às vezes você vai precisar se movimentar do lugar onde você tá se sentindo muito ansioso. Às vezes é exatamente isso que é necessário que aconteça, né? Ela falou que a pessoa não tem condições de sair, enfim, eu sei que tem situações aí, né, várias situações delicadas, tá, gente? Eu sei que na vida real, né, nada é tão simples assim, né, as decisões não são tão simples assim, mas podem ser muito mais simples do que a gente coloque, isso sem dúvida. A gente complica muito mais do que precisa, né? Então, às vezes as pessoas também precisam lidar, né, com algumas coisas para aprender outras coisas, assim. Então, no intuito, às vezes, de proteger, de se responsabilizar demais pelo outro, você pode ficar se colocando nessa situação desconfortável aí por, né, se responsabilizar demais pelo outro, por ter muito medo que o outro também se vire um pouco, entendeu? Não tem condições, mas acha condições, né? Às vezes a pessoa precisa se deparar com uma situação difícil para achar a condição. Então, assim, levem isso em consideração, né? Entender a ansiedade como uma comunicação. Uma comunicação. Então, ao invés de perguntar como que eu me livro disso? Como que eu me livro desse sentimento? A gente pode perguntar por que que isso está acontecendo agora e para que isso está acontecendo agora. Você não precisa necessariamente entender todos os motivos do passado, tá? Numa terapia você vai reconhecer ali que seu pai, sua mãe te geraram e que te fizeram ser essa pessoa ansiosa. Isso tudo, né, é importante, faz parte e tal, a gente na terapia entende.
Só que o problema é quando a gente faz só esse movimento de entender os porquês e a gente se esquece que o mais importante é o para quê. Então tá bom, eu sou ansiosa porque meu pai, minha mãe, lá, beleza. Mas neste momento, o que é que essa ansiedade está me convidando a observar? E qual que é o movimento que ela está me propondo a fazer? Ela está aqui por alguma razão. E eu preciso escutar essa razão se eu quero realmente lidar com ela de uma outra maneira. E para escutar essa razão, eu preciso parar de tentar me livrar da ansiedade, eu preciso começar a conversar com ela para entender o porquê que ela está aqui e qual que é a função que ela tem na minha vida aqui, nesse contexto, né? Então a gente para de ver a ansiedade como um problema e a gente começa a ver ela como um sintoma de algo mais profundo que está exigindo a nossa atenção. Porque a ansiedade, gente, não passa desapercebida, né? Se você tá ansioso, você sabe que está ansioso. Você tá sentindo isso. Então, a sua psique, ela tá te jogando uma sensação que não tem como você não perceber. Por quê? Porque você precisa olhar para aquilo. Aquilo precisa ser visto, né? Precisa ser observado, precisa ser, né, integrado. Então, se você tá ansioso, é porque alguma coisa a respeito desse ambiente, desse contexto, do que tá te gerando ansiedade, precisa ser olhado por você. Precisa ser integrado por você. Então, se você fica só no movimento de tentar se livrar, você não vai se livrar, porque ela vai continuar aí, até que você consiga integrar o motivo pelo qual essa ansiedade está operando na sua vida. Então, por exemplo, né, um exemplo bem simbólico. Uma crise de ansiedade, ela pode ser o modo como o seu inconsciente está te falando. A vida que você está levando não está condizente com a sua alma. Será que a vida que você está levando está realmente condizente com a sua alma? Será que não é isso que está te deixando ansioso? Será que na hora de você se movimentar daí, de você tentar pensar em outra coisa, fazer outra coisa, viver com outras, né, conviver com outro tipo de pessoa, ter outro tipo de trabalho, ter outro tipo de relação com tecnologia, será que não é esse o movimento que a gente está perdendo de observar, né? E a nossa vida, gente, uma coisa assim, o segundo ponto aqui desse desenvolvimento, né? Que o primeiro é a gente parar de brigar contra a ansiedade para integrá-la. E o segundo é a gente entender que a nossa vida sensitiva, a nossa vida intuitiva, ela é muito importante. Na nossa cultura, a gente dá muita prioridade para a lógica, para a produtividade, para a ação, para a performance, né? Para o fazer. Nossa cultura, ela está afundada na necessidade de fazer e de performar. Só que a vida prática, essa vida que faz acontecer, ela só é realmente sustentável e saudável e equilibrada quando a base dela, quando a base desse fazer, quando a base da performance está no ser, está no existir. Quando a gente entende que a sustentação da nossa vida está na contemplação, no estado de ser, aí o valor da vida prática muda e a ansiedade automaticamente também. Porque boa parte da nossa ansiedade é em relação à nossa performance. É o não estar performando da maneira como eu deveria estar. E aí isso acontece porque a gente está afundado na necessidade de performar. E a gente esquece que o ser, que o existir, que essa postura passiva, e não é uma passividade no sentido de ser passivo, mas é de ser receptivo, que não é só uma postura que é ativa e impositiva, mas que também recebe, né, que está muito associada a estados de contemplação, de meditação, de relaxamento, né, quando você para fazer uma arte, quando você para fazer qualquer coisa que não seja produção, qualquer coisa que não seja lá, né, a sua listinha de tarefa. Isso é o que sustenta a sua vida. Isso é a base da sua vida. Isso é o mais importante. O ser é o que dá origem ao fazer.
Se a sua vida gira em torno só do fazer, você vai enlouquecer e você vai ficar ansioso. Isso é um fato. Se você não consegue, se você não cultiva, se você não traz para sua vida o ser, se você tá o tempo todo só fazendo, sente culpa por parar, sente culpa por descansar, sente culpa por sentir, sente culpa por tudo que existe no mundo que não está te exigindo performance, te gera culpa. Aí, meu amor, já era, entendeu? Se você não entendeu que isso que você tá, né, que as coisas que te geram culpa são as coisas mais importantes da vida, se você ainda não entendeu isso, você precisa entender para mudar essa perspectiva e essa chave. A ansiedade, ela vai surgir quando só a parte racional tá à frente, entendeu? Se você não tem espaço para sensibilidade, se você fica completamente desconectado de você mesmo, dos seus próprios ciclos, do seu corpo, o excesso de controle, o excesso de performance, ele vai tensionar o seu corpo, ele vai tensionar a sua mente, as suas emoções, vai te gerar um grande sofrimento, Só que pra gente se permitir ser, eu vou exemplificar pra vocês, tá, gente? O que é o estado de ser? Só pra ficar mais prático, tá? Porque eu sei que a gente não tá muito acostumado com isso, não. Eu não preciso citar exemplo aqui de performance, porque vocês sabem de cor e salteado, inclusive as que esperam de você. Mas o que é o estado de ser, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu tenho várias coisas pra fazer, gente. Tô numa fase doida, trabalhando um monte, tenho milhões assim, não. Tenho, sei lá, uma dezena com certeza de pendências. E eu acordei hoje, eu sabia que eu ia trabalhar, já fiz 6 atendimentos, né? Já fiz pauta de live, já fiz de outro dia, já fiz live, né? Um monte de coisa. E aí de manhã eu acordei cedo, acordei 5h30 hoje, acordei bem cedinho. Por quê? Falei, eu tenho um dia cheio. Eu vou trabalhar até tarde, vou fazer live, vou ficar até tarde. Então, agora de manhã eu vou relaxar, né? Vou aproveitar o meu estado de ser. Vou descansar agora de manhã, porque eu sei que hoje vai ser puxado, né? Do meio da manhã até 10 da noite eu vou estar, né? No trabalhando. E aí, o que é o meu ser, gente? É eu fazer o meu café da manhã com toda a calma do mundo, sem nenhuma pressa, entendeu? Eu vou pegando as coisas assim, ó, lentamente, cantando minha música. Aí eu pego minha xicrazinha de cacau, vou lá fora no sol e tomo meu cacau sentindo o sol na minha cara. E é isso. E fico ali, só tomando sol. Tô tomando meu cacau. Por meia hora, 40 minutos, seja o que for. Voltei, tomei meu café com calma. Abri meu tarô, fiz um jogo enorme, queria entender um monte de coisa, fiz um monte de pergunta, fiquei lá jogando, escrevendo, escrevi no meu caderninho. Sentei, aí fui tomar um banho relaxante bem devagar, ouvindo música, e aí, enfim, deu 10 horas da manhã, que era a hora que eu tinha que trabalhar. E eu fiquei das 5h30 até as 10 praticamente, só sendo. Eu fiz o meu café, eu fiz o meu cacau, eu fiz coisas. Mas eu fiz essas coisas num estado de consciência relaxado, onde eu não tinha tempo para fazer, onde eu não tinha nenhuma meta, nenhum objetivo específico, eu tava ali só existindo, sem sentir culpa por estar ali, porque eu sabia que a partir dali eu estaria sendo produtiva a maior parte do meu dia, né? Eu estaria produzindo, então eu me permito ser, eu me permito existir, porque nesse existir, gente, nesse ser, o que acontece quando a gente se põe nesse lugar? A gente ganha o quê? Inspiração. A criatividade que vem de lá, né, que vem do divino, ela só repousa em quem está em silêncio. A criatividade a respeito de quem você é, do que você deveria fazer na sua vida, do seu propósito, do seu sentido, ela vai te encontrar quando você parar. Se você estiver o tempo todo fazendo alguma coisa, preocupado, pensando, performando, né? Preso no fazer, esse lugar que reside na sutileza e nos estados de ser, ele não se conecta com você. E aí a sua vida prática, ela se torna cada vez mais pesada, porque não tem nada de verdadeiro que sustente aquilo.
Porque o que é a verdade que sustenta a sua vida prática? É a sua consciência, né? É a sua consciência de si, que ela vai se desenvolver nos estados de relaxamento, nos estados onde você se permite não performar. E aí ali você acessa o que você precisa, psiquicamente, intuitivamente. Aquilo te dá sustentação e criatividade para que o seu fazer ganhe um sentido amplo. Que aí o seu fazer, estando conectado a esse ser, ele deixa de ser um problema, ele deixa de ser uma grande questão e ele simplesmente compõe a sua vida de forma harmônica. Porque ele tem conexão, ele tem fundamento. Ele não tá a performance pela performance, ou só porque é isso que esperam de você, ou porque você acredita que é isso que você tem que fazer para ser feliz e bem-sucedido, porque a sociedade te contou. Não. As suas bases para você decidir o que é importante ou não fazer na sua vida, ela vem do seu estado de consciência e da sua abertura de existir. E aí, estando aberto para existir, você entende realmente o que é que você tem que ou não fazer. Você sai do piloto automático. Você quebra o ciclo do piloto automático. Porque a vida prática, gente, ela não vai ser eliminada, né? A gente tem que achar esse equilíbrio entre esses dois polos. Todos nós temos duas naturezas. Uma natureza mais profunda e uma mais superficial. Uma natureza que precisa de estados de ser e de contemplação e a outra que vai lidar com a vida prática cotidiana. E as duas precisam ser alimentadas. As duas precisam de espaço, as duas precisam de tempo, as duas precisam de atenção, as duas precisam de consciência. Se você tá focado só em uma, você vai ficar desequilibrado e você vai ficar ansioso. Não tem para onde fugir. Não tem outro, não tem caminho, não tem atalho. Ou você se permite sustentar uma vida profunda e simbólica, ou você se permite estar num estado de relaxamento e aprender a fazer esse retorno, ou você vai sempre cair no piloto automático da performance pela performance que te adoece. Ela perde o sentido, né? Então, se a gente só faz, o que acontece? A ansiedade, ela chega para quê? Ela vai rachar essa obrigação, ela vai te obrigar a parar. Uma pessoa que tá realmente doente, gente, ansiosa, doente mesmo, ela realmente fica disfuncional, né? A ansiedade, ela vai escalonando num ponto que vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a parar de um jeito que não vai ser legal. Quando a gente chega nesses limites, né, burnout, né, ansiedade, depressão, muito desenvolvidos, né, muito intensos, isso é um grito do corpo por, cara, pelo amor de Deus, agora você vai ter que parar. Não espere esse momento chegar. Não espere esse momento chegar na sua vida, porque ele chega, gente. Se a gente se deixa correr solto, se a gente se deixa chegar no limite, esse limite chega. E é triste. É triste, né? Quando a gente, infelizmente, às vezes precisa chegar num ponto de, né, e ficar internado, fazer um tratamento, assim, muito mais complexo, ficar muito tempo sem... Às vezes acontece, né, gente? É triste, mas acontece. E quando acontece, que bom que a gente tem essas alternativas de tratamento, pode ser necessário, mas se não é o seu caso, você não precisa deixar chegar nesse ponto. Quanto mais fundo você chegar, mais difícil é de voltar, né? Óbvio. Então, não importa onde você esteja, você sempre vai ter um ponto de retorno. Eu falo isso na psicologia, né? Que é a minha paixão da psicologia, eu sempre falo isso, que é essa ideia de que a gente é infinito de possibilidades. O ser humano é um ser de infinitas possibilidades. Então, não existe caminho sem volta, gente. Na psicologia não tem nada que se perca. Você pode ter chegado no fundo do poço. Existe esperança para você, porque nós somos os seres das infinitas possibilidades. Então, a psicologia, ela é uma ciência da esperança. A gente sempre tem esperança de que tudo pode melhorar, de que as coisas podem se resolver. Mas quanto mais fundo você chegar, mais difícil é de subir, mais trabalho dá para se recuperar. Então, não espere chegar num ponto crítico na sua vida, né? Se permita antes fazer os movimentos necessários para se reequilibrar com o menor sofrimento que for possível para você. Então aqui, gente, qual que é o objetivo, né? A gente não é não agir, muito pelo contrário.
né? Eu acho que o ímpeto de realização, quando ele está sustentado pelo ser, quando ele está sustentado pela essência, ele é aquilo que vai fazer você ter gosto de viver. Quando você realiza, quando você põe no mundo aquilo que é importante, você está se realizando enquanto ser humano. Então, o fazer, ele é fundamental. Não estou falando aqui para a gente viver de luz, né? Não é essa a ideia. Mas a gente não pode perder a escuta íntima com o nosso ser. A gente, na sociedade moderna capitalista, a tendência para todos nós é de desequilibrar para a performance. É pender demais para a necessidade de fazer. Essa sempre vai ser a tendência. E a gente precisa trazer a consciência para a necessidade do existir. E isso vai garantir para a gente uma vida mais leve, uma vida com menos ansiedade, que não vai depender só da força do seu ego para resolver tudo, né? E para isso, gente, tem uma teoria, que é a teoria das bolhas, já falando aqui pra gente encerrar. Quem aqui já conhece a teoria das bolhas? Eu queria concluir, né, só reforçando a importância da gente aprender a estar no presente. Se a ansiedade é um afeto que eu tenho a partir da minha preocupação com o futuro, é a minha prática de estar no presente que vai me ajudar a gerenciar isso, né? Por isso que eu reforço que se você é uma pessoa ansiosa, você tem a obrigação de aprender a respirar e estar no presente. Tem uma teoria das bolhas que é a seguinte: pensa em todos os seus afetos, seus sentimentos, dentro de várias bolhas que ficam flutuando ao seu redor. A ansiedade está lá também, numa bolha flutuando, né? Tá lá. E aí, normalmente, o que acontece com a maioria das pessoas? Essa bolha, ela vem vindo até você, ó, ela vem vindo, você nem tá percebendo, porque você tá preocupado, você tá pensando, tá, né? Preocupado com um monte de coisa, sua cabeça tá em qualquer outro lugar, menos no presente. Então, a bolha da ansiedade, ela vai vindo, ela chega até você, ela se aposta de você, quando você se dá conta, você já tá lá dentro. Entendeu? Todo perdido, todo folgado, no meio da crise. Dá um trabalhão pra sair de uma crise de ansiedade, gente. Eu já tive muitas na minha vida. Já faz muito tempo que eu não tenho uma crise forte, assim. Eu tive uma esses tempos atrás aí que passou, mas eu já tive muita crise, realmente, assim, ó, profunda. E eu sei que é dureza sair de uma crise. Tem várias técnicas, tem várias coisas que, enfim, eu ensino pra vocês e quero ensinar, mas é difícil, né? Não é fácil, não. A gente faz um esforço ali, às vezes demora, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, quando você se depara com a ansiedade já dentro da bolha, é dureza, é dureza. Estar no presente te garante uma habilidade mágica extra na vida, que eu tô aprendendo, que eu já tô quase lá, entendeu? Eu já experimentei isso muitas vezes. Não é sempre que dá certo, mas assim, hoje eu posso dizer com tranquilidade que na maior parte das vezes para mim dá certo, que é quando a gente vai praticando estar mais no presente, né? Você faz lá a sua meditaçãozinha 5 minutinhos no dia, 3 minutinhos de respiração quando acorda, entendeu? Faz o que é possível para você, traz a consciência para sua respiração, aprende a fazer uma respiração completa, né? Comece e termine o seu dia minimamente presente, vai nesses pequenos gestos de presença, treinando a sua mente para estar, né, aqui e agora. Porque quando essa bolha estiver vindo até você, se você não tá, né? Você tá lá, se você tá distraído, querido, já era. Ela vai chegar, a hora que você perceber, você já vai estar lá dentro. Mas se você está no presente, você vai ver essa bolha vindo. Você tá ali, né? Você tá presente, você tá vendo o que tá acontecendo ao seu redor. E aí, quando a bolha da ansiedade tá chegando, você tá vendo que ela tá vindo até você, antes dela chegar, aí você já tá procurando suas rotas, seus caminhos de fuga. Você já volta a consciência para o presente, você já sabe respirar, então você vai fazer a sua respiração. Você já sabe que aquela música te alivia a ansiedade. Você já sabe que sair para fazer o esporte te alivia. Uma época da minha vida que eu tava com ansiedade no talo, eu morava em São Paulo ainda, que eu tava alucinada por bike. Gente, quando dava, se eu tava ansiosa, se naquele momento eu podia sair, eu pegava a bicicleta para subir ladeira. Porque quando meu coração disparava do esforço, a ansiedade melhorava.
né, confundia a ansiedade mesmo com o esforço, e aí passava, né? A liberação de endorfina, enfim. Eu fui descobrindo minhas formas de lidar. Só que quando você consegue ver a bolha vindo e você não tá dentro dela, pra sair, pra você não entrar, gente, pra você conseguir só desviar, é muito mais simples. Muito mais simples. Você não tá no meio da crise, você tem previsibilidade. Só que só é possível quando a gente está com a nossa consciência presente. Se você tá distraído, você não vai ver a bolha. Entendeu? Então, por que é importante estar no presente? Eu fico um pouco incisiva nesse tema, gente, mas porque isso tá mudando a minha vida e eu quero que mude de vocês também. No final das contas, é isso. E por último, a coisa mais importante de todas eu deixei pro final. E aí só vai entender quem está aqui ou quem assistir depois, né? É claro que eu deixei pro final a melhor parte, que é a sua construção da sua identidade não pode estar pautada na performance. Então a gente precisa construir a nossa identidade, meu senso de quem eu sou, não a partir do que eu faço, mas a partir de quem eu sou de fato, né? Então, se o seu valor ele está completamente atrelado ao que você faz, no momento em que isso falhar, no momento que isso ruir, aí você se perdeu no mundo. E isso gera muita ansiedade. Se o seu valor está atrelado àquilo que você faz, você vai se sentir ansioso a respeito dessas coisas. Se o seu valor, se a sua identidade, ela está grudadinha, associada, né, firmada, identificada com quem você de fato é, para além da sua performance, aí a sua ansiedade a respeito do que você deve fazer, ela se dissolve, porque seu valor não está ali. Aquilo não é uma ameaça. O não fazer aquilo não coloca você em ameaça. Então, por que se sentir ameaçado? Por que se sentir ansioso em relação a isso? Se isso não me define enquanto ser humano. Eu não sou definida pelo fato de eu ter deixado de responder uma mensagem, de eu ter deixado de responder um e-mail, de eu não ter dado conta daquela responsabilidade, de eu ter esquecido aquele exame. Meu valor não é definido por essas coisas. Eu sei quem eu sou e a minha identidade está fundamentada no meu ser. Se a minha identidade ela está fundamentada no meu ser, não tem nada que abale, porque eu sou o que eu sou e ponto. O que pode ameaçar o meu ser? Né? Psíquico, emocional, né? A alma. Nem a morte ameaça a minha alma. Então, se o meu valor está associado à minha identidade mais profunda, eu não me preocupo, eu não me identifico, eu não me afeto tanto com a minha performance. Minha performance faz parte da minha vida, ela faz parte de quem eu sou, mas ela não sou eu. O que eu sou é outra coisa, tá em outro lugar. Então a gente precisa fundamentar a nossa identidade, o nosso senso de valor, não no que a gente faz, mas em quem nós somos, na nossa verdadeira identidade. Então, para concluir agora mesmo, conclusão mesmo, se antes a ansiedade era um alarme que salvava a gente do predador, do leão, né, das ameaças da natureza, hoje eu diria que a ansiedade ela é um alarme que pode fazer você se salvar de você mesmo. Ela vem como um convite para que a gente assuma a responsabilidade de como transcender essa condição que foi imposta para a gente socialmente, que é geradora de ansiedade, que está diante de nós, que não tem como fugir, né? A não ser que a gente se isole mesmo, porque é muito difícil, e o que eu não recomendo, na verdade, a gente não deve viver isolado enquanto ser humano, a não ser que você crie uma comunidade, né? A gente pode criar uma cidade, pode criar uma comunidade, tem gente que faz isso. Aí você teria outros motivos de ansiedade, digamos assim. Mas na nossa cultura, né, do jeito que tá hoje, do jeito que a gente lida hoje, nós sabemos, gente, que é uma máquina de gerar gente ansiosa. E se a gente não saca isso, não entende que isso não é natural,
que isso não condiz com a nossa natureza e que algo precisa ser feito e que esse algo não necessariamente é uma ação ativista para mudar a estrutura política, não é isso, é interno, antes de tudo. Essas mudanças aí, elas até podem acontecer, pode ser bom, pode não ser, não importa. Mas a minha proposta aqui, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, enquanto mentora, guia dessa jornada, é fazer você olhar para dentro de você, para que você identifique os seus ciclos de ansiedade, para que você redefina o seu valor enquanto ser humano, para que você comece a questionar esses lugares que são possíveis, para que a gente viva uma vida em paz, para que a gente viva uma vida de fato feliz. Gente, o que a gente quer da vida? Eu quero ser feliz, não sei você, mas acho que o que o ser humano quer é ser feliz, gente, é se realizar. É ter uma vida que você tenha vontade de viver, que você queira estar na sua vida, que você acorde e queira viver a vida que está diante de você. No final, acho que é isso que eu quero, é isso que você quer. E essa proposta da live hoje, eu espero ter te auxiliado nesse caminho, né, na construção dessa jornada, assim como faremos muito mais daqui para frente. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, pela participação de vocês. Um beijo, bom descanso e até a próxima live.